Mas o que ele diz é o seguinte, lá em 2010 ele diz, duas coisas preocupam. A primeira delas, que vai haver o que ele chamou na época de savanização do clima. Isso é um relatório produzido em 2010 Sim. que já previa Que exatamente isso. Não, e pior, aí que é uma coisa interessante. O relatório, ele não só disse que a chuva ia aumentar no sul do Brasil com a mudança climática, como ele disse que a variabilidade, ou seja, a taxa de mudança da média, então essa chuva que já vai ser maior, ela vai tender a se concentrar ao longo da mudança em 6 meses de chuva e vai ter 6 meses de seca. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. E hoje aqui a gente vai tratar de um tema muito importante, muito sensível, muito preocupante, mas ao mesmo tempo esclarecedor para a gente poder desmistificar, né? Desvendar muitas informações que não condizem com a realidade. E é óbvio que para poder fazer isso da melhor forma possível, para poder trazer dados que justifiquem alguma argumentação sobre um tema tão sensível quanto este, nada melhor do que a gente trazer um cientista, um pesquisador, um professor que labuta na área, que acompanha os dados, acompanha a coleta de dados. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o doutor, professor Rafael Cabral Cruz. Acertei? Acertou. Seja muito bem-vindo, professor. Tá, muito obrigado. Para mim é um prazer participar, né? E contribuir, digamos assim, para que a gente possa construir um pouco mais de esperança nesse quadro triste, catastrófico que nós vivemos hoje no Estado. A cada dia que passa, novos municípios são incluídos na lista dos municípios atingidos pela Defesa Civil. Quando eu gero o mapa para a Unipampa, né, eu gero todos os dias praticamente o mapa dos municípios, a cada dia está ficando mais vermelho o estado inteiro, tem pouquinhos pontos verdes ainda no estado, né? Então, quando a gente olha o tamanho dessa crise, é importante a gente tentar entender como isso aconteceu, se era possível prever que isso aconteceria, o que faltou para que essa previsão não acontecesse, qual é o preparo das nossas instituições, inclusive da própria universidade, das instituições científicas, da defesa civil, dos poderes constituídos em nível municipal, estadual e federal. Existe, digamos assim, um quadro que quando a gente analisa ele, nós temos que pensar da seguinte forma, né? É uma oportunidade para a gente pensar no mundo em que a gente vive, pensar no nosso modelo de desenvolvimento, pensar no que a gente faz de ciência e começar a pensar em novos paradigmas, né? Quer dizer, nós precisamos de mudança de paradigmas. No campo científico eu tenho usado uma expressão, né? Que é o seguinte, nós precisamos colocar mais futuro no planejamento e menos passado. Agora, no andar agora da conversa eu explico depois o que significa isso, né? Daí a gente Em vai tese, conversando. professor, o alerta que o senhor faz é que não existiria melhor momento para a gente colocar a mão na consciência, então. Para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais correto. Começa pela consciência, mas ultrapassa a consciência, né? Porque é preciso a gente construir consciência, buscar informações adequadas, bem úteis, né? Porque a gente diz que só é informação que reduz incerteza, né? Se qualquer dado que não contribui para reduzir incertezas a um tomador de decisão não é informação, né? Isso da teoria das informações. Então, assim, quando a gente fala dessa maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente precisa transformar a forma como nós nos relacionamos com a realidade, né? O que tem dominado a ciência?
e não só a ciência, a tecnologia também, os engenheiros, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer o projeto de uma ponte, tem que prever a cota máxima de segurança que a água vai atingir naquele projeto. Fala-se 1 metro, no mínimo, de vão livre entre a cota máxima da vazão de projeto, né, e todo o sistema, né, da ponte em si. Tudo que está acima e sustentado pelas pilastras da ponte. Tudo aquilo lá não é projetado para enfrentar a correnteza da água. A única coisa que é projetada para enfrentar a correnteza da água são as pilastras, né? As colunas que são projetadas para enfrentar a correnteza. Bem, mas, por exemplo, a nossa ponte do rio Vacacaí, aqui na BR-290, ela já foi atingida no seu corpo de rodagem, não passando necessariamente por cima, mas embaixo, né, e nas laterais, pelo menos 3 vezes de 2015 para cá. E a gente pode se perguntar, será que os engenheiros erraram? Né? Poderia fazer essa pergunta. Houve um erro no projeto? Não! Eles fizeram o projeto de acordo com as normas técnicas que existiam na época. E o que eles fizeram? Eles fizeram o que todo mundo faz, o que está em todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Calcula uma vazão de projeto como uma extrapolação de probabilidades do que ocorreu no passado. Né? Quer dizer, a gente pega uma série de leituras de chuva ou de vazões, dependendo da região, né? E a partir de modelos de engenharia se estima qual é a probabilidade de uma chuva que pode ocorrer uma vez a cada 100 anos, 50 anos, 1000 anos, 10 mil anos. Por exemplo, vertedouros de grandes barragens são calculados por uma probabilidade de um evento em 10 mil anos. Imagina, 10 mil anos atrás, né, a gente estava no fim do Pleistoceno, o clima nem era o mesmo. Não estava nem imaginando. Não, nem, né? O ser humano, né, chegou aqui no Pampa há 13.500 anos atrás, aproximadamente. E aqui era um clima semiárido. Não existiam matas galerias nem rios com águas permanentes. Quando o ser humano chegou aqui, os indígenas da tradição Umbu, que vieram dos Andes, né, os primeiros moradores do Pampa, quando eles chegaram aqui, era uma estepe, era um campo de gramíneas, de baixa cobertura, os rios não tinham matas ciliares, porque não tinha uma quantidade de chuva para manter a água permanentemente nos rios. Então os rios eram intermitentes, que nem na Caatinga, né, no Nordeste brasileiro. E então, tu não pode fazer projeto dentro dessa perspectiva de que há uma probabilidade a cada 10 mil anos. Mas o que significa uma chuva em 10 mil anos? Isso é um valor estatístico meramente, do ponto de vista da realidade. Em 10 mil anos, os climas mudam, as paisagens mudam, o uso da terra muda, a presença de espécies mudam, é tudo diferente. Então, quando a gente olha esses números, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? E o que significa esse número? Uma probabilidade que é uma extrapolação de um comportamento que ocorreu no passado. Por se eu pego lá 80 anos de idade de chuva e ajusto um modelo matemático a esses dados, a equação que eu vou encontrar ali, ela representa o comportamento do passado. Daí o que eu faço com essa equação? Eu extrapolo ela. E Joga assim, uma margem de segurança, por né, assim dizer. E eu extrapolo ela, por exemplo. Não, eu trabalhei 80 anos de dados. E daí eu calculo o comportamento no tempo dessa vazão. Daí eu pego aquela equação e estico ela para 10 mil anos. Para calcular a minha vazão de projeto. E esse é o comportamento que as pessoas fazem ainda. Não é faziam.
fazem. E fazem, inclusive, porque se elas não fizerem e alguma coisa errada acontecer, a responsabilidade técnica que eles têm envolve questões no direito civil e criminal. Já iria dizer, né? No direito civil tem um tempo em que o engenheiro, em que o construtor permanecem como responsáveis por aquela obra. Por aquela obra, né? Então, se ele não seguiu a norma... Agora, qual é o dilema que a gente vive hoje? E se a norma está ultrapassada? O engenheiro ele vai ter o seu risco profissional, o engenheiro vai estar resguardado. Mas a comunidade não. Dentro daquilo que se projetou, dentro da visão. Então, o ponto crucial aqui é justamente isso, né? A forma como a gente está olhando para o passado para projetar o futuro. Professor, antes da gente adentrar mais profundamente nessa questão, eu preciso anunciar o nosso time de parceiros, o pessoal que nos ajuda, fazer o nosso marketing aqui, a nossa publicidade. O pessoal que nos ajuda justamente a ter esse espaço para poder fazer esse tipo de conversa esclarecedora para as pessoas. E eu estou falando de Sindicato dos Empregados em hotéis, bares, restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Márcia Brigadeiros Gourmet. Mercado do Nelson e da Lídio, no bairro Independência e também no bairro Elbio Vargas. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. New Life Fibra, ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, no teu quarto ou no teu celular. A New Life está com promoção de conexão, na conexão de 500 e 600 megas. Tem um descontinho na assinatura e também eles estão te dando um bônus, os 2 primeiros meses de graça. Vale muito a pena fazer o contato. Nosso parceiro também, o nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Nosso mais novo parceiro, que já está conosco já há mais ou menos um mês. MobJá, o único aplicativo de mobilidade do Brasil com cashback. Tem nas plataformas iOS e Android. Baixa o aplicativo, o cadastro é bem simples e toda corrida que tu fizer, tu vai ganhar um cashback para poder aproveitar na próxima corrida. E claro, nunca é demais alertar, né? Beber e dirigir não combina. Então, se vai sair, vai beber, vai fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, MobJá te ajuda a voltar para casa. Eu tenho 2 avisos importantes para a gente passar aqui. O primeiro deles é, mesmo com toda essa tragédia, né, que a gente está vivendo, o estado do Rio Grande do Sul está vivendo, ainda existe uma preocupação muito grande em relação ao surto de dengue que está atacando o estado do Rio Grande do Sul. E eu preciso te passar um telefone muito importante para toda e qualquer dúvida que tu tiver, ou se tu precisar que haja uma vistoria, uma fiscalização, enfim, que é o telefone da Coordenadoria de Combate à Dengue da Prefeitura de São Gabriel. O telefone é o 553237-1361. Além disso, né, as campanhas de arrecadação de alimentos, roupas de cama, material para higiene pessoal, papel higiênico, enfim, essas campanhas continuam ainda acontecendo. São várias campanhas que estão acontecendo, né? Algumas campanhas de iniciativa privada, outras dos órgãos oficiais. Via de regra, a gente adotou como estratégia aqui no nosso canal, né, no A Nossa Voz Cast, divulgar e fortalecer, reforçar esse aviso, esse pedido para os órgãos oficiais. Está acontecendo uma campanha do governo do estado do Rio Grande do Sul e também várias prefeituras municipais dos municípios atingidos também estão fazendo essa arrecadação. E está acontecendo uma coisa muito admirável, né? O espírito de solidariedade do gaúcho sendo colocado à prova nesse momento. E as prefeituras que arrecadam, além daquilo que é necessário, destinam para outros municípios que estão precisando. Então toda a ajuda é muito bem-vinda. No caso aqui de São Gabriel, que é onde está o nosso estúdio, a gente tem divulgado e reforçado o pedido para doações junto ao CAD Único na rua General Malé. Uma dica importante, faz um contato lá, pergunta o que está mais precisando, porque às vezes tem de mais de um item e de menos de outro. Então, busca informações de o que está realmente sendo preciso para que tu possa fazer a doação e ela tenha o melhor resultado possível. Eu vou te passar alguns telefones importantes para contato, caso surja alguma emergência. A gente espera que não, que a chuva dê um pouquinho de trégua
né, neste momento, mas eu preciso te passar também o telefone da Defesa Civil aqui de São Gabriel, que é o 559-9933-5455, e também o telefone do Corpo de Bombeiros aqui de São Gabriel. Caso o 193 não funcione, tem um telefone WhatsApp que é o 559-8411-9033. Agora sim, professor, eis o nosso time de parceiros, os avisos importantes que a gente precisa dar. Na verdade, a nossa conversa ela tem como premissa essencial a gente conseguir traçar para as pessoas um diagnóstico, né, uma leitura. Por que nós chegamos até aqui? Né? O senhor já fez, na introdução, uma série de links importantes daquilo que a gente precisa abordar na nossa conversa para instruir da melhor maneira as pessoas. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer esse registro, porque tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade com a dialética, o que não é o meu caso. Eu, particularmente, gosto do confronto de ideias, o confronto sadio de ideias. Né? A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente precisa respeitar as opiniões. Né? Então, quando eu digo assim que algumas pessoas têm dificuldade com a dialética, é essa necessidade constante de impor a sua verdade sobre os outros. E aí, muitas das vezes, acontecem essas distorções. Por que eu estou falando isso? Durante muito tempo se falou sobre mudanças climáticas. E durante muito tempo os veículos de comunicação alertaram sobre as mudanças climáticas. Só que ao mesmo tempo que os veículos de comunicação alertaram sobre as mudanças climáticas, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão, muitos mitos foram sendo construídos em relação a isso, né? De setores que têm uma certa dificuldade de adaptação às novas realidades. Faz sentido, o novo sempre assusta, né? Então, eu trouxe aqui pra gente alguns mitos que foram construídos ao longo desse debate, e não é de agora, esse debate, diga-se de passagem, mas a gente tem aqui, ó, da COP27, inclusive, né, alguns mitos elencados pelo portal G1, que diz o seguinte: o primeiro mito, a mudança climática não é real. Ela é real, sim. E o gaúcho real. sentiu agora, né? Esse é um dos mitos. O segundo mito que se tem aqui, também trazido pelo portal G1, né, e que a gente precisa dizer, a mudança climática é um problema do Ocidente. Esse aqui é um outro mito também que a gente precisa descortinar. Né? O terceiro mito é a mudança climática pode ser boa para nós. Isso levando em consideração o contexto dos países mais gélidos, enfim, né, que teriam temperaturas em tese mais amenas. Não vai ser. Né? Mas, enfim, e a gente vai esclarecer isso também. O quarto mito, o nível do mar não está subindo, são apenas as marés. Esse é um outro mito que a gente vai enfrentar. E o quinto e último mito elencado pelo portal G1 é tarde demais para corrigir as mudanças climáticas. A gente estava em off aqui conversando e o senhor realmente já alertou sobre isso. Algumas mudanças são irreversíveis já, né? Sim, algumas. Então, em tese, esse mito aqui, ele pega uma fração daquilo que a ciência e os pesquisadores é o que já se diagnosticaram. Uma meia-verdade. Exatamente, ou uma verdade manipulada, por Talvez, assim dizer. Né? Muito bem. E tem um outro dado importante, em relação também aos mitos, uma reportagem da BBC News Brasil, em que ela traz também alguns mitos que são bem semelhantes ao do portal G1, né? As alterações climáticas não são reais, mas tem aqui alguns outros, né? As atuais mudanças no clima são naturais, né? Atribuindo as mudanças climáticas a algo natural, né? Que sempre acontece rotineiramente. E aqui a gente já pode trazer a informação, por exemplo, né? A última grande enchente que se teve conhecimento, né? Nós batemos agora um recorde triste. Foi a maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul desde a década de 40. Superou os níveis da grande enchente de 1941. Então, essa ideia de que as atuais mudanças no clima são naturais, ela cai por terra. Pegando o gancho daquilo que o senhor falou. A gente pega as estatísticas de 80 anos para trás e joga isso para frente, tenta fazer uma previsão de futuro. Né? Uhum. Já levou por terra essa ideia de prever, a última grande enchente foi de 41, subiu até tanto. Então, se eu fizer o meu projeto até aqui, eu tô seguro. Não tá. Bem, a gente pode ver o que aconteceu na Zona Norte de Porto Alegre e também no Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Porque lá tem diques que foram projetados e construídos na década de 70 para proteger a cidade de cheias iguais a de 1941.
E lá, e isso é importante dizer, o pessoal fala assim, mas o sistema do muro lá é de 6 metros, chegou a 5,35 agora, né? Ah, sim, mas isso ali no muro. O sistema, né, não é 6 metros ao longo do rio inteiro. Então, assim, teve locais onde as previsões, com base em 1941, foram ultrapassadas, né? O que a gente viu, né? Porque isso foi filmado, estava na televisão para a gente ver água passando por cima do dique. Teve local que houve rompimento de dique, mas teve local que a água passou por cima, que significa que a cota estava mais alta do que o projeto do dique. Do que o projeto um dia projetou. Que um dia se projetou para proteger de uma cheia de 1941. Quer dizer, foi um projeto elaborado com um parâmetro do passado. É isso que a gente tem que começar. A gente tem que começar a fazer perguntas diferentes no planejamento. Hoje, por exemplo, quanto à questão da mudança climática, né? Uma das coisas que nós que trabalhamos com ciência, a gente trabalha, e talvez por isso que a ciência ela perpassa tantas culturas, ela perpassa tantas crenças, né? A gente vê pessoas budistas, católicas, protestantes, umbandistas, né, que aceitam a ciência. Por quê? Porque a ciência ela dá espaço para os saberes deles. Porque o espírito científico ele não é um credo. O espírito científico ele significa basicamente eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, então eu vou testá-la, eu vou confrontá-la com a realidade. Então, o critério da verdade para a ciência não é o que eu acredito. O critério da verdade para a ciência é o que o dado diz, é o que eu meço diz, é o que eu levanto da realidade. E nesse caso das mudanças climáticas, isso é muito fácil de fazer, né? No planeta existem medições de temperatura, de vazões, de chuva há mais de século. Desde a época da Revolução Industrial começaram a se fazer intensivamente medições no planeta. E essas medições foram aumentando de densidade, de representação espacial ao longo do tempo. Depois do Ano Geofísico Internacional, na década de 80, os oceanos começaram a ser monitorados também, não era só a Terra. Né? E depois de 1985, início da década de 80 também, quando o sensoriamento remoto começou a dar ferramentas para se poder estimar, né, modelos que permitem estimar a temperatura onde não tem termômetro, onde não tem ninguém medindo. Por quê? Porque a Terra emite radiação e essa radiação ela pode ser calibrada com base nos locais onde existem as medições e aí tu vai ter uma representatividade melhor da variabilidade espacial, da temperatura, da chuva, de todos esses parâmetros que são usados na previsão do clima, né? E cada vez mais a densidade, a qualidade desses dados melhora. Então, desde os primeiros relatórios do IPCC, por exemplo, aqui no Brasil, o primeiro relatório foi coordenado pelo professor Carlos Nobre, do INPE, né? O primeiro relatório lá, se não me engano, em 2010, ele já dizia o que ia acontecer. Em 2010, ele já previu... Já previa. O que ele dizia para o sul do Brasil? Em média, as precipitações vão aumentar em 25%. Em média. Se a gente pegar aqui a região de São Gabriel, 1.400, 1.500 milímetros por ano de precipitação, por ano. Né? Precipitação, para quem não conseguiu ainda captar, chuva. São chuvas. E para ter noção dessa medida, milímetros, por que se mede em milímetros? Porque isso nos permite facilmente calcular o volume por área, né? Então, a partir do seguinte dado, cada milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado.
Se eu estou falando então de uma chuva de 100 milímetros, 100 litros por metro quadrado. Né? Então, assim, fica fácil da gente o rio entender. Vacacaí, que é o nosso caso aqui, com quilômetros de área. Imaginem, né, quantos quilômetros quadrados, né, que tem a bacia. Daí dá uma chuva em um dia só. Agora está prevendo chuvas de até 50, 60 milímetros, né? Em um dia, para amanhã, se não me engano. Né? Daí imagina, isso significa 50 litros de água para cada metro quadrado. Cada metro, 1 metro por 1 metro. Né? Então isso é água pra caramba. É muita água. Daí vocês imaginem que teve cidades na Serra Gaúcha onde, no período desde o final ali, finalzinho de abril, até o dia 15 de maio, que foi o período das cheias, o pior, né? Choveu 717 milímetros. Metade da chuva de um ano em 10 dias. Professor, só para a gente fazer esse recorte e dar esse destaque, isso é um relatório produzido em 2010 Sim. que já previa exatamente isso. Não, e pior, aí que é uma coisa interessante. O relatório, ele não só disse que a chuva ia aumentar no sul do Brasil com a mudança climática, como ele disse que a variabilidade, ou seja, a taxa de mudança da média, porque, veja, a gente tem uma média por volta de 120 milímetros por mês aqui na nossa região. 120 milímetros por mês. Né? Então, se vai estar previsto amanhã chover 60 milímetros, isso é igual a metade da média de um mês inteiro. Né? Claro que a chuva tem variabilidade, não chove todos os dias do mês. Né? Mas o que é importante é a gente ter a grandeza, né? Que é o valor disso, a grandeza desse valor. E o que ele disse? Então vocês imaginem, vai subir 25%. Né? Eu não vou fazer de cabeça a conta, que eu não sou bom de conta de cabeça, mas se botar mais um quarto em 1.400, isso vai pular lá para perto de 1.800 milímetros por ano. Né? Só que hoje a chuva é distribuída mais ou menos de forma com pouca variação ao longo do ano inteiro. Né? Nós temos 12 meses com chuva, por volta de 120 em média. Alguns meses um pouco mais, 130, 140, outros um pouco menos. Os períodos considerados os períodos chuvosos, né? Que em tese a gente tem uma acentuação, mas... Mas em média, e essas médias climatológicas, elas são baseadas nas chamadas normais climatológicas. São períodos padronizados de 30 anos pela Organização Meteorológica Mundial. Né? Então, assim, eles calculam esse valor e dizem a média de São Gabriel de chuva é tanto acima da média. Eles têm um período de 30 anos do passado, mais recente, onde foi medida essa média e ela serve como parâmetro para comparação. Né? Bem, mas o que ele diz é o seguinte, lá em 2010 ele diz, duas coisas preocupam. A primeira delas, que vai haver o que ele chamou na época de savanização do clima. O nosso clima hoje é um clima subtropical atemperado. Né? Então nós temos 4 estações, né? Todas elas bem chuvosas. O nosso clima vai ficar mais parecido gradualmente ao clima da savana. Savana, no Brasil, é o termo da vegetação que se dá para o que a gente conhece como cerrado. O que é característico do clima do cerrado é uma estação chuvosa e uma estação seca. Então essa chuva, que já vai ser maior, ela vai tender a se concentrar ao longo da mudança em 6 meses de chuva e vai ter 6 meses de seca. Isso está lá em 2010. Isso é o princípio de um semiárido? Não, no princípio não da necessariamente. vegetação do cerrado. É de dupla estacionalidade. Tu vai ter, basicamente, uma estação seca e uma estação chuvosa. Como em São Paulo, Minas, Brasília, né? Lá é cerrado. Né? 6 meses que chove mais e 6 meses que chove bem pouquinho. Né? Um clima bastante seco, na época da seca. O que vai acontecer com a média na estação chuvosa? Porque uma média se pegar 1.400 e dividir por 12, vai dar 100, pouco mais de 100.
pouco mais de 100, né? Sim. Só que daí tu pega 1.800 e divide por 6. Tu vai ter 300 de média por mês. Né? Média. Ou seja, chuva e muita chuva. Muita chuva. Então, assim, nós vamos conviver com meses onde a média é 300 por mês. Todos os anos. E 6 meses por ano com chuva com essa intensidade. E essa mudança, ela ainda não se confirmou, ela está se confirmando? Está gradualmente. Né? E outra coisa que ele chamou a atenção naquela época é que a velocidade com que a média muda é mais lenta do que a variância. Variância é o quê? Por exemplo, a gente tem um valor médio, né? E no entorno desse médio oscila. Oscila para mais e oscila para menos. Então, o intervalo está crescendo mais rápido do que a mudança da média. O que significa que o que nós chamamos de valores extremos, tanto para seca como para excesso de chuva, eles estão se tornando cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Quer dizer, uma pequena mudança na média já reflete mudanças muito maiores nos valores extremos. E é isso que a gente está vivendo hoje. Eu me lembro assim, em 2006, quando a gente iniciou com a Unipampa aqui em São Gabriel, a gente discutia nas disciplinas estratégias de gestão para o empresário rural, para o agricultor familiar. Naquela época, a variabilidade que a gente estudava do clima era muito aquela coisa de El Niño e Laninha. Então a gente pegava toda a literatura que descrevia os efeitos que na época eram conhecidos como as teleconexões do efeito de El Niño e Laninha. O que se dizia, né? Durante Laninha é mais seco no Rio Grande do Sul. Durante El Niño é mais chuvoso, né? Então eram padrões que já eram bem conhecidos naquela época, né? E se dizia, analisando o passado, a série temporal, que esses eventos tinham um ciclo de reprodução com uma probabilidade de acontecer entre 1 a cada 7 e 1 a cada 11 anos. Então, o que a gente dizia? Um produtor, se ele não quer um risco muito grande, ele tem que reservar 1/7 da sua renda líquida e botar numa poupança todo ano. Para quando tiver o ano ruim, dentre esses 7, ele vai ter um ano de renda para sobreviver. Né? Se ele quiser uma coisa um pouco mais de risco, ele vai reservar 1/11 da sua renda líquida para cada 11 anos ele ter um ano cheio. E a gente dizia, então vamos pegar um valor intermediário aí, aceitável, até por causa da margem de erro, 1 a cada 10 anos. Né? 1 a cada 10. Então a gente recomendava para o agricultor, né? Faz uma poupança, que nem aquele comerciante que ao longo do ano tem os meses de vaca gorda, os meses de vaca magra. Se ele gastar tudo que ele ganhou no mês de vaca gorda, vai chegar no mês que ele não vende e vai morrer de fome. O comerciante sabe disso, né? O nosso empresário rural, ele deveria agir da mesma forma. Por quê? Porque a produção é incerta, vai ter o ano que colhe e o ano que não colhe, em função desses eventos climáticos. Só que se a gente usasse hoje essa regra que a gente usava lá em 2006... Nós não estamos falando de 20 anos. Não estamos falando de 20 São anos. 18 precisamente. Mas exatamente. Né? O que faria assim? Vamos imaginar, 1 a cada 10 anos, 1 a 7. Vamos pensar 1 a 7. Só que nós tivemos 3 anos de Laninha e 1 de El Niño. Na sequência. Quer dizer, se tivesse usado essa regra, no primeiro ano de Laninha ele tinha se safado e nos outros ele tinha se arrebentado também. 3 anos sem ter de onde tirar dinheiro. Né? E agora a gente está saindo do El Niño direto para um Laninha. Direto.
né? Então, assim, ó, é uma... Só para eu frisar bem, Laninha, chuva. Não, laninha seca. Seca. El Ninho, El Ninho, chuva. excesso de chuva. Nesse momento, sob os efeitos do El Ninho. Ou seja, nós vamos para o 5º ano sem o chamado ano normal. 5 anos Sem estar na média. sem estar na média. Só dentro da oscilação dos extremos. Fato. Né? Ou seja, nós estamos vivendo o que o Nobre previu, de que a taxa de mudança dos extremos ia ser mais rápida e ia dominar a mudança da média. Na verdade, então, é a mudança dos extremos que está alterando a média. Claro. Sem dúvida. Mais rapidamente. Então, aquela projeção que ele fez de que uma média distribuída por 12 meses vai ser uma média distribuída por 6, o encurtamento do período das chuvas... Com mais volume de chuva. Com mais volume está acontecendo mais rápido do que o aumento propriamente da média. Isso. Só para o produtor entender, é justamente isso, né? Em 2006 se estudava já os efeitos do El Ninho, da Laninha, e a projeção que a academia fazia era isso. Reserva 1/7 para tu, no ano ruim, tu ter como te sustentar, te manter. Hoje, essa conta não fecha mais. Não fecha mais. Não fecha mais. Porque o clima mudou. Né? E aí, se a gente pegar os estudos, né, de mudança do clima na academia em nível internacional, eles são muito anteriores. O relatório de 2010, né, aqui no Brasil, é recente, né? Mas os primeiros relatórios do IPCC são muito anteriores, né? O AR5, né, que é o relatório de referência até o ano passado, né, era o relatório de referência para... Era o último relatório, agora tem o AR6, que saiu agora recentemente, né? O último relatório era de 2005. Eu assisti a live que o senhor fez nessa segunda-feira, e o senhor coloca um gráfico com várias projeções, né? Isso. E é curioso de ver. Claro, a imagem impacta bem mais, né? Começa com uma projeção mais moderada e simplesmente uma ascendente absurda do que se está projetando para o que vai acontecer. Exato. Aquele gráfico, ele mostra todos os resultados de modelos usados pelo IPCC para cenários de muito baixa, baixa, média e alta emissão de gases do efeito estufa. O cenário, né, pior é o chamado RCP 8.5. E ele mostra justamente aquelas partes mais elevadas do gráfico, né, que representam as mudanças mais drásticas do clima, né, as piores mudanças do clima. E cada risquinho daqueles é um dos modelos, porque não é um modelo só. São centenas de modelos rodados por instituições científicas do mundo inteiro, cada um com seus pressupostos teóricos, com as suas equações, com o seu conjunto de dados, né? Cada um deles. E o que o IPCC faz? Ele pega e faz a curva da média de todos os modelos rodados pela comunidade científica no mundo inteiro. E a coisa mais incrível é que de 2006 para cá, porque os cenários começam a rodar pelo R5, o ano de referência era 2006, né? Então, de 2006 para cá, se continuou medindo no oceano, na Terra, as imagens de satélite, tudo continuou. Os dados continuaram sendo coletados. Né? E as projeções readequadas de acordo com o resultado... Não, peraí. O resultado dos cenários, tá no gráfico, Sim. Coloridinho lá. Né? E a curva preta representa o dado medido até 2014 naquele gráfico. Só que no relatório do AR6 agora, não tão bonitinho, porque aquele gráfico é muito didático, por isso que eu usei ele, né? Mas o relatório, ele mostra a mesma coisa.
né? Ou seja, a curva média de todos os modelos rodados no mundo do cenário de alta emissão está coincidindo com o comportamento dos dados medidos no planeta. Quer dizer, com dado, não é com simulação. O dado que foi medido, porque de 2006 até agora, 2024, estão medindo. Então, tu pode colocar esse dado no gráfico. E é isso que nos coloca na certeza de que a mudança climática não só está acontecendo, como ela está acontecendo como um pesadelo no pior cenário, que é o cenário de alta emissão. E isso, né, é que os dados científicos estão demonstrando. Né? Por isso que nós temos uma grande quantidade de efeitos da mudança climática, dessa mudança, né, que já são irreversíveis. Né? Já são irreversíveis. A título de exemplificação, professor, o que o senhor pode dizer? Isso aqui é uma mudança irreversível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos regiões dos Andes que não tem mais geleira. Então, só para vocês terem uma noção do impacto disso, né? Porque quando a gente pensa em mudança climática, tem alguns lugares que são termômetros, porque ela começa mais cedo lá. Né? Por exemplo, quem conhece os Andes sabe que toda a agricultura irrigada, por exemplo, no Chile, no Peru, ela é baseada no quê? No degelo sazonal das geleiras. Porque são regiões de pouca chuva. Não é a água da chuva que eles usam para irrigar, é a água do degelo. Então tem o gelo, a neve lá as geleiras lá no topo das montanhas, e aquilo chega o verão, derrete, daí gera água que eles usam para irrigar a lavoura. Só que tem regiões que não tem mais geleira, então de onde que eles vão tirar água para viver e plantar e irrigar? Então não são efeitos que vão acontecer. Já aconteceu, já está acontecendo hoje. Nós temos, por exemplo, países como as Maldivas, lá no meio do Oceano Índico, né? Que é um país inteiro formado em ilhas de recifes de coral, né? Em atóis, né? Como a gente chama. 90% do território das Maldivas está abaixo de 1 metro de altura do nível do mar. Ou seja, aquele mito que tem aqui de que são as marés, esquece, o mar já está subindo e já está expulsando as pessoas. A questão do mar, inclusive, professor, isso é o degelo das calotas polares, né? Então, principalmente das calotas. E isso também altera as correntes marítimas, não? Altera. O que impacta também no nosso próprio clima. Claro. Se a corrente marítima alterar, a gente vai ter uma mudança dos ventos, que vai ter uma mudança no carregamento das nuvens, que vai ter uma mudança na alteração do ciclo da chuva. Vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente comparar anos de El Niño anteriores, né, a gente vai ver que chove mais, mas não houve esse tipo de barbaridade assim na maior parte dos eventos de El Niño, mesmo os eventos de El Niño fortes, né, aqui no Rio Grande do Sul. Teve enchente? Teve. Né? Mas assim, não houve o que aconteceu agora. Por quê? Porque o que controlava principalmente esses ciclos de El Niño e Laninha era a temperatura do Oceano Pacífico. Então, o Atlântico pesava muito pouco. O que está acontecendo esse ano? Que o Oceano Atlântico está superaquecido. E ele alterou o padrão de evaporação que os alísios trazem para a Amazônia e da Amazônia descem, porque batem nos Andes e descem para o sul-sudeste. Só que o que acontece é o seguinte, 2 efeitos. Aumentar a quantidade de vapor d'água na atmosfera, por um lado, para descer aqui para o sul. Por outro lado, essa massa superaquecida sustenta um centro de alta pressão, de alto calor, que está causando temperaturas absurdas, recordes, temperaturas à sombra em Minas Gerais de quase 45 graus. Uau. Medidas, né? À sombra, em estação, não é? A gente não está falando daquela coisinha que está lá na beira do asfalto, que a gente olha a temperatura da rua, né? Não, algo padronizado, né, pela Organização Meteorológica Mundial, uma estação meteorológica, quase 45 graus à sombra, isso é um absurdo, né?
insalubre, né, Bruce? E essa massa de ares que está causando essa seca enorme e esse calor gigantesco no sudeste brasileiro é que está impedindo que as massas de ar frio avancem. Então elas não conseguem, daí ficou estacionada. Veio lá do sul, aquela frente fria, e aí encontrou essa massa e não consegue avançar. Então, se eu entendi correto, a justificativa dessa massa seca e quente no sudeste do Brasil é por conta do aumento da temperatura do Atlântico. E essa é a consequência do aquecimento global. Consequência do aquecimento global. O senhor tocou num assunto importante, eu fiquei curioso. Aliás, eu sou curioso por natureza. Né? O aquecimento, só para dar um detalhe, né? Eu sou oceanógrafo, né, por formação de graduação e acompanho muito, assim, embora eu trabalhe mais com águas continentais, né, com rios, né, com bacias hidrográficas, meus colegas trabalham no oceano. E a gente tem grupos que a gente troca informações e um dos meus colegas tem repassado muita informação sobre branqueamento de recifes de corais no mundo inteiro. No Brasil, na Grande Barreira de Corais na Austrália. O que está acontecendo? O oceano aquecido está matando os corais. E isso não está sendo... Isso é aquilo que eu disse. Assim como aquelas geleiras dos Andes são um termômetro do que já está acontecendo hoje, o aquecimento dos oceanos também já está acontecendo hoje. Não é algo, lá no futuro vai acontecer. Não, já está acontecendo. Né? Os corais estão morrendo. Mudança de temperatura muda todo o metabolismo oceânico muda. Tudo muda. Quer dizer, a temperatura do oceano afeta a solubilidade do carbonato. Então, por exemplo, o aquecimento muda tudo isso. Então, quando a gente fala de mudança climática, isso é importante dizer. Né? A ciência hoje, ela mostra dados, né? Não opiniões. Ela mostra dados que mostram que ela está acontecendo de acordo com os modelos do RCP 8.5. Ou seja, as trajetórias do clima previstas pelos modelos lá em 2005, né? Estão acontecendo de acordo com a cenarização de mais alta emissão no planeta. Por quê? Porque tudo que se fez em termos de esforços nas Nações Unidas, de eventos como Rio 92, Kyoto, etc., todos esses grandes acordos que se tentaram fazer para controlar... Agenda 2030 também. E tudo isso é muito papel e pouca ação concreta. Né? Muito poucos governos fizeram. E isso tem muito a ver com, digamos assim, a incapacidade que as sociedades têm no capitalismo globalizado, que é isso que a gente vive, né? Não existe mais nenhum país que dê para dizer que não é capitalista. Né? A gente fala, mas Cuba é socialista. Não é. Tá? É um capitalismo de Estado, né? Assim como a China. E quando a gente olha... e independe de quem está no controle do capital, se é o Estado, se é a iniciativa privada, a lógica do capital é lucrar, em qualquer país. Né? É lucrar. E quando as decisões dos governos, né, que deveriam representar não só os interesses da agenda econômica, que é controlada pelo capital, mas também a agenda ambiental, a agenda social, né? Essas outras agendas que o professor Denizar Becker, falecido, que foi um grande mestre do desenvolvimento regional aqui no estado, uma grande autoridade, ele dizia, né, que dentro do capitalismo a única forma de se viabilizar um desenvolvimento regional sustentado é se existir o que ele chamava de contramovimento do social. Quer dizer, quando as comunidades se contrapõem ao movimento econômico, o movimento do capital. Porque o capital é fluido, né? Quer dizer, o investidor, e isso a gente vê nas bolsas de valores, né?
O investidor, o dinheiro hoje flui de um dia para outro, de um país para outro. Aonde está lucrando mais, o dinheiro vai, né? Mas isso não é o interesse das comunidades. As comunidades precisam ter emprego sempre, as comunidades precisam ter, né, saúde sempre, educação sempre, precisam ter um ambiente sempre, né? E então existe um interesse das comunidades. E o que a gente vê hoje em dia é que os laços comunitários que vão permitir que as pessoas tenham uma identidade e possam se mobilizar para dizer, para o investidor dizer, tá, muito bem, tu quer ganhar dinheiro, tá, mas aqui na nossa terra tu vai ganhar dinheiro se respeitar isso, isso e isso. O que a gente pode dizer hoje que é mais unificante nas diversas ciências, né? Que a gente pode dizer que é mais unificante, que permite um diálogo entre o físico, o sociólogo, o economista, o ecólogo, o biólogo e etc., o psicólogo, é o que nós chamamos hoje de teoria dos sistemas auto-organizativos, né? Essa teoria, ela mostra que os sistemas, eles são sistemas abertos, né? E por serem abertos, eles são em permanente mudança, em permanente adaptação, porque todo sistema vive em um contexto que está mudando. Em última análise, né, a gente poderia dizer, como nós vivemos em um universo em expansão que está mudando, tudo que está dentro desse universo está permanentemente mudando também. Não tem como, né? É impossível a gente viver em algo estático. Então, a gente resgata um pouco aquela frase do Einstein, né? Que a mudança é absoluta, o repouso é relativo. A gente tem a sensação de estar parado, mesmo quando a gente está parado, a gente está viajando no universo, numa velocidade altíssima, né? É só uma ilusão o estar parado, né? Isso, então, a gente já sabe há muito tempo. Então, a gente, todos os sistemas têm que se adaptar ao seu contexto que está mudando. E essa adaptação, se não acontece, leva os sistemas à extinção, né? E a civilização é a mesma coisa. Uma civilização é um sistema auto-organizativo, né? Um sistema de governo é um sistema auto-organizativo. O sistema planetário é um sistema auto-organizativo, né? E toda auto-organização, todo o processo de adaptação tem que identificar qual é o espaço onde é possível adaptar. Porque os eventos do passado, eles não dizem o que vai ser o futuro. A gente usa a seguinte, não há um determinismo histórico. Quer dizer, o passado não determina como será o futuro. Aquela ideia confucionista, então, de que a melhor maneira de prever o futuro é estudar o passado, não cai por terra. Né? Mas era muito boa para a época de Confúcio, há quantos mil anos atrás. Quer dizer, as ideias têm que ser contextualizadas na complexidade da vida de cada um, né? O mundo do Confúcio, o mundo do Hegel, o mundo do Marx, o mundo de Habermas, o mundo Kant, de Hayek, enfim, de Gandhi, etc. E tal, o mundo de cada um é diferente, né? Então, ele pode até embasar parte das suas reflexões no que os intelectuais do passado pensaram. Mas o grande intelectual sempre vai ter consciência de que aquela teoria, aquele conhecimento, ele era adaptado a um mundo que não existe mais. Era como se fosse uma fotografia, um retrato? Exato, era um retrato de um mundo que não existe, né? Hoje o nosso mundo é diferente. E aí, quando a gente pensa dessa maneira, né, que o passado, então, ele não determina como vai ser o futuro. Mas tudo que a gente fez no passado condiciona. O que é a diferença entre determinar e condicionar? Determinar é dizer, se isso aconteceu, necessariamente aquilo vai acontecer. Agora, condicionar é diferente. Se isso aconteceu, isso vai me limitar as possibilidades futuras. Então, o meu futuro vai acontecer aqui e não ali. Mas dentro deste aqui ou ali, tem um universo de possibilidades, de cenários possíveis, né?
E isso que a teoria hoje nos mostra, né? Então, quando a gente olha como cenários possíveis, a gente tem que pensar o seguinte: nós vivemos num sistema capitalista globalizado. Não vivemos num mundo anarquista, num mundo socialista, comunista, ou ista que quiser dar o nome. Não, ele é capitalista. Tá? Então, vivemos num capitalismo globalizado. Então, o fato de nós, o nosso passado, ter nos colocado historicamente nesta condição de estar vivendo neste capitalismo globalizado, significa que este capitalismo globalizado, ele limita as nossas possibilidades futuras, né? Mas veja, ele não determina, ele condiciona. Ou seja, assim, não impede que hajam espaços para que as comunidades, para que os governos, para que os seres humanos dentro desse sistema capitalista não tenham a possibilidade de impor limites ao movimento do capital. Né? A gente precisa ter essa liberdade. Teoria dos não sistemas... é só a liberdade, porque assim, a palavra liberdade, outro dia eu estava discutindo com meus alunos, ela é extremamente deturpada, né? Porque assim, ó, se a gente olhar filosoficamente, liberdade, ela tem a ver com o espaço de escolha, né? Qual é a quantidade de opções que existem para que eu possa escolher? Né? Quanto maior o número de opções que eu tenho, maior a minha liberdade. Em estatística, a gente chama isso de graus de liberdade. Tem até uma teoria estatística disso. Né? E agora, qual é a liberdade de quem a única coisa que tem é o seu corpo para colocar à disposição para ganhar um salário? Ou qual é a liberdade que alguém tem quando o capital decide fechar uma indústria num país porque ali não dá mais lucro como ele queria e leva ela para outro país onde a taxa de lucro é maior? Por exemplo, a Ford não fechou a fábrica no Brasil? Lá em Camaçari, na Bahia? Né? Por quê? Né? Porque não dava lucro. Não dava o lucro que ela queria, então vai embora. Então, a liberdade de iniciativa da Ford impactou a liberdade de ter acesso à força de trabalho de quanta gente? Eu cresci com meu pai, né, me dizendo: a liberdade de um termina onde começa do outro. Né? Então, a liberdade de movimento do capital, ela deveria terminar onde começa a liberdade do ser humano para escolher pela saúde, pela educação, por um ambiente adequado. Ser livre, né? Tu tem que ter a possibilidade de poder escolher por isso também. Eu não estou dizendo que não exista liberdade econômica, mas ela não pode ser absoluta. Ela tem que ser limitada, senão o que vai acontecer é que a tendência do capital é transformar todos nós, né? Por exemplo, o ser humano passa a ser um recurso humano, uma força de trabalho. Né? A natureza passa a ser um recurso natural. Né? E ela deixa de existir como uma finalidade. Quer dizer, a natureza não existe em si. O ser humano, enquanto uma totalidade, não existe em si. O que existe é alguém que existe para trabalhar, para que alguém lucre. Né? Então, essa redução do ser humano a recurso humano e da natureza a recurso natural, ela faz parte da dinâmica do capitalismo. Né? Mas isso não é imposto. Não é algo que necessariamente tem que ser assim. Tem que existir espaço para que o ser humano possa existir enquanto ser humano. Que a natureza possa continuar com seus serviços ecossistêmicos, inclusive para manter esse ser humano ao longo do tempo. O cacique Virapotê falou
Quando nós fizemos uma conversa com ele aqui, professor, eu tive que fazer esse gancho, Sim. porque primeiro que eu cometia, não, eu acho que não seria uma ignorância, né? Mas eu nunca tinha tido essa conversa mais direta com os povos originários, com os indígenas, né? E eu falei muito o termo cultura indígena, e ele me corrigiu dizendo que não era, eles não gostam da classificação cultura porque colocam numa caixa e eles gostam de tratar como um modo de vida. E ele salienta, destaca justamente isso, né? Que na visão dos povos originários, dos povos indígenas, o que é curioso é a relação não vou dizer homem branco, né? Mas a relação daqueles que não são indígenas, a relação dessas pessoas com o mundo, com a natureza, com o meio ambiente, né? A gente dispõe da natureza, né? A gente utiliza como recurso natural. Ao passo que os povos originários, eles têm uma visão de que eles são parte da natureza. Então, numa dessas, a gente já tem até mesmo isso que o senhor está falando, a forma como a gente enxerga e essa não é uma imposição, mas uma condicionante de que a gente dispõe dos recursos naturais, dispõe do meio ambiente, dispõe do planeta Terra, né? Ao passo de que a gente deveria começar a perceber, mudança de paradigma, de que a gente faz parte, de que a gente não dispõe, a gente é parte daquilo ali. Outra coisa interessante nos grupos indígenas, né? Um grande antropólogo, o Joseph Campbell, estudando os Sioux nos Estados Unidos, né? Ele disse o seguinte, que as grandes decisões dos Sioux eram tomadas fazendo uma projeção das consequências dos atos 7 gerações para frente. E isso, o que significa isso? Eles não projetavam e não planejavam suas ações com base no passado. Que é essa mudança de paradigma que eu estava conversando no início, né? Tu tem que fazer a pergunta sobre o que vai acontecer à frente, né? Então, por exemplo, aquele caso da ponte do Rio Vacacaí. Tá, muito bem, chegamos à conclusão de que a ponte foi construída de acordo com a norma. Então não tem uma culpa, digamos assim, dos engenheiros que projetaram ela. Mas hoje, com o conhecimento científico que nós temos, com a percepção de que as séries históricas, né, elas não são, usando um termo técnico, estacionárias, quer dizer, a média, porque qual é o princípio da estatística para os modelos que esses engenheiros usaram no passado? É que a média e a variância não muda ao longo do tempo. Tá, mas isso não é válido para algo que a gente está vendo está mudando e mudando rápido, que é a mudança climática. Que não é estático, né? Que não é estático, né? Então não é estacionário. Bem, então, como é que a gente pode pensar em projetar uma ponte? Veja, se eu projetar agora uma nova ponte, eu posso pensar, não, que nem a régua lá da ponte, né? Ela era de 8 metros em 2015. Daí depois a água passou por cima, foi lá a CPRM, botou mais 1 metro. Agora tu vai lá na ponte, ela está em 10 metros. Só que os 10 metros já está no lado do passadiço da ponte. Quer dizer, eles já reconhecem que a água está pegando a ponte. Por isso que botaram a régua lá nos 10 metros, lá no Vacacaí, né? E veja, eles foram colocando, né? Por que eles foram colocando a régua? Porque a realidade foi mudando. As cotas foram cada vez maiores, né? Então, tu não pode pensar, eu vou agir que nem a CPRM com a régua. Vamos levantar a ponte. O efeito, Deixar o 1 metro, é prático, né? já que ela está em 10 metros e está pegando a ponte, vamos levantar a ponte para 11 metros, né? Daí o que vai acontecer? Vai seguir crescendo a cota, daí vai bater de novo na ponte. Então vamos desmanchar a ponte, construir ela de novo, 1 metro mais em cima. Não pode ser assim. Hoje nós temos condições de, usando os modelos de previsão das mudanças climáticas, nós temos condições de saber, né? Por exemplo, né? Hoje a média em alguns municípios está por volta de 100, 120 milímetros por mês, né? Mas nós tivemos município com 700 milímetros em 10 dias, porque a variabilidade no entorno da média.
Se eu sei que vai ser 300 milímetros, se eu usar esse parâmetro de 4 vezes maior, né, em cima de 300, eu vou ter chuva de 1.200 milímetros nos extremos daqui a 80 anos. Uau. Né? Ou seja, a chuva de um ano inteiro num mês. Hoje, que seria a chuva de um ano inteiro hoje, em um único mês, lá em 2080, 2100. Isso já é possível de ser projetado. Já é possível de ser projetado. Então, assim, se tu tem noção de que esses eventos extremos não vão repetir os do passado, mas eles vão acontecer de acordo com uma tendência que já está sendo medida, porque essa tendência de que o nosso clima está mudando de acordo com o RCP 8.5, nós já temos dados provando isso. É dado. Bem, se esse comportamento RCP 8.5 é o que está acontecendo e medido, né? 20 anos de dados, né? Então, o que a gente precisa? Projetar o futuro com base nesse cenário. Né? Então, eu posso pensar, bem, aí se eu sei que eu vou ter uma chuva de projeto nas cabeceiras do Vacacaí de 1.200 milímetros num período de 10, 15 dias, que vazão eu vou ter? E essa vazão vai chegar em que cota aqui na ponte? Cota aqui na cidade? Que cota vai chega na região inundar metropolitana? muito mais do que inundou agora. Áreas, porque a gente anda, né? Eu fui numa reunião no final do ano passado, lá na época, depois da cheia de setembro, lá em novembro, né? Eu fui numa reunião com o pessoal da Associação dos Moradores do Bairro Mato Grosso ali. E a presidente da associação me mostrou, a água entrou uns quase 30, 40 centímetros dentro da minha casa. Nunca tinha chegado na casa dela. Nunca, né? Agora eu fui entrevistar as pessoas aqui em São Gabriel, né? Várias casas que foram atingidas nunca tinham sido atingidas antes. Quer dizer, eu não posso usar isso como parâmetro para a próxima. A próxima vai ser, talvez seja pior. Né? É isso que significa projetar e colocar mais futuro no planejamento. É fazer uma pergunta diferente. E fazer essa pergunta diferente é uma mudança de paradigma. Porque as pessoas estão acostumadas a perguntar como aconteceu no passado. É o que os geólogos chamam de princípio do atualismo. Né? Até porque a geologia são processos de uma escala completamente diferentes das do nosso cotidiano. Né? Mas assim, o que eles dizem? Se algo está acontecendo hoje, no passado ocorreu da mesma forma. Né? Ocorreu da mesma forma. E aí eles constroem os modelos. E nós temos que mudar esse paradigma. Esse paradigma foi importantíssimo com Lyell, um grande geólogo, né, do século XIX, que foi um dos caras que inspirou Darwin para a teoria da evolução. E a teoria da evolução, ela explica a evolução da vida de uma forma esplêndida, né, por seleção natural. E a seleção natural nos diz isso. Há mudanças no ambiente que vão selecionar os melhores caracteres. Daí demora um tempo aquele gene dominar. Né? Quer dizer, a mudança sempre acontece depois do passado. Então, o estado do sistema vivo é consequência de perturbações que ele sofreu no passado. E a teoria de sistemas auto-organizativos repete a mesma coisa. Qual é o problema? É que a gente não pode interpretar que a seleção cultural, porque nós somos seres humanos, nós temos cultura, nós temos inteligência, a gente tem modelos, a gente tem ciência. A gente não precisa ficar só respondendo a perturbações do passado. A gente tem que ser capaz de projetar as perturbações que estão por vir. Exatamente, nós temos ciência e tecnologia para fazer essa pergunta.
A seleção natural não tem, porque o processo é por seleção natural de genes, né? É um processo que sempre vai responder ao passado. Exato, não coloca aquilo que o senhor disse que é importante para o momento, colocar futuro no planejamento. Exato. A seleção natural mais coloca futuro só... e menos passado no planejamento. Professor, para a gente encaminhar para o encerramento, primeiro dizer para o senhor aqui publicamente que é uma satisfação imensa poder lhe ouvir. Eu sempre disse, né, do que vale o conhecimento se a gente não é capaz de compartilhá-lo. Com certeza. Então, para mim foi uma satisfação, um prazer, uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo, para essa conversa esclarecedora. É muito conhecimento, tenho certeza que se a gente fosse esmiuçar bem, a gente teria aí tranquilamente uma série, uma temporada de muita informação importante para a gente compartilhar. Mas trazendo para uma ordem mais prática, assim, né? E tentando já plantar uma sementinha que germine futuro no planejamento. Quando essa tragédia toda aconteceu aqui no nosso estado, eu me policiei bastante para não apontar o dedo, para não fazer a crítica. E disse, inclusive, ainda, o momento é agora de sensibilidade e solidariedade. O momento da gente fazer a crítica ou a autocrítica, ele vai chegar. Mas quando eu via toda aquela tragédia, né, vi os diques de Porto Alegre não suportando todo esse volume, essa quantidade de água, eu me questionei muito e me veio à memória a questão do quanto o Japão teve que se adaptar aos terremotos, né, e quanto a sua engenharia, os seus protocolos tiveram que se adaptar aos terremotos que são recorrentes no Japão. E o que me veio à cabeça no momento, né? Como é que está a situação dos nossos protocolos para socorrer esse tipo de situação? Se Porto Alegre tem um dique, naturalmente porque sabe que sofre com esse tipo de problema de forma recorrente. Qual é o protocolo? Foi cumprido esse protocolo? Né? Como é que está a nossa engenharia? O senhor citou várias vezes a questão, exemplificou através da ponte, o senhor que é de Restinga Seca, se não estou enganado, da região ali, Restinga ficou ilhada, as pontes caíram, não tinha Sim. acesso. Então, assim, como é que está a nossa engenharia? Eu vou usar a expressão que o senhor não gosta, e aí já lhe dou a oportunidade, inclusive, do senhor dizer por que não gosta, né? Qual é a nossa preparação para esse novo normal? E aí já lhe dou a oportunidade para o senhor poder refutar essa expressão também. Primeiro lugar, assim, quando a gente fala em necessidade de mudança de paradigma, isso tem implicações institucionalizadas, né? Por quê? Porque ciência é uma instituição. A ciência não é uma coisa que brota da cabeça de um professor pardal, sabe? Uma coisa assim, um inventor, um cara genial, né? Não, ela é uma instituição, ela é praticada em universidades, institutos de pesquisa, ela tem protocolos de validação, né? Uma comunidade científica internacional, né? Então, assim, a ciência ela é institucionalizada e a formação do cientista também é institucionalizada, porque ele se forma dentro da universidade, em curso de graduação, pós-graduação, né? E só que como estão sendo formados os nossos cientistas, os nossos engenheiros hoje, na maior parte das nossas universidades, ainda é pelo paradigma antigo. Então, para a gente enfrentar essa realidade de viver se adaptando ao mundo com clima em mudança e mudança rápida, a gente vai ter que ter profissionais, cientistas, administradores formados com um olhar no futuro também. Porque no cotidiano, o bueiro rompeu. Então, qual vai ser o novo diâmetro do bueiro? As casas foram inundadas, né? Pois é, então são essas que eu vou cadastrar para o próximo evento ou eu vou pensar no futuro? Essas não foram atingidas ainda, mas vão ser. Então eu tenho que ter protocolo para ela. Quer dizer, nós temos que remoldar desde a universidade até os profissionais que têm que ser atualizados e preparados. Hoje, as pessoas que tomam decisões nas prefeituras, nas secretarias, nos ministérios, elas foram formadas olhando para o passado. E elas também vão ter que ser recicladas. E isso não é uma ideia de uma pessoa, isso tem que ser uma ação de uma instituição, isso tem que ser um objetivo de Estado, né? Não de governo.
né? Tem que ser uma política de Estado. Então, assim, essa falta de pensamento sistêmico, a incapacidade de tomar decisões com base numa realidade complexa e sem capacidade de olhar para frente, porque são assessorados, isso não é um problema só do governador. Ele é assessorado por profissionais, tem assessores nas secretarias, e essas pessoas também só olhavam para o passado. Entende? O problema é muito mais complexo. E eu gosto de lembrar de uma entrevista que eu vi do Dalai Lama, né, com um jornalista, né, que perguntou para ele, né, se um dia, porque o Dalai Lama ele é um cara com uma cultura científica fenomenal, ele estuda cosmologia, estuda física, química, tudo. Daí foi entrevistado, né, e o jornalista perguntou para ele, e se houver uma contradição entre a tua tradição budista e a ciência, tu fica de que lado? E o Dalai Lama não demorou nem um segundo, eu digo, eu fico do lado da ciência. Gente, esse foi o Rafael Cabral Cruz, professor titular da Unipampa. Foi no campus de São Gabriel o primeiro reitor pro tempore? Não. O reitor é um só da universidade. De todos os campos, né? Diretor pro tempore do Diretor campus. pro tempore do campus aqui de São Gabriel. 2006. 2006, quando inicia a Unipampa aqui em São Gabriel. Exato. Professor, o senhor muito me honra, lhe agradeço o aceite, lhe agradeço o privilégio dessa boa conversa e já deixo o gancho para mais um episódio com o senhor, porque a gente tem um outro assunto ainda pendente para tratar e eu acho que esse outro assunto também merece um episódio dedicado para ele, assim como este da mudança climática. Perfeito. Mudança de paradigma, mais futuro no planejamento? Essas seriam as nossas palavras de ordem? Exatamente. Muito obrigado, professor. Perfeito, eu que agradeço. Um grande abraço. Então, um abraço a todos.